e fez tudo segundo a palavra de Elias, que lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente muitos dias. Eu quero grifar a parte A do versículo, que diz assim: imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, meu Deus, fala comigo, Senhor, meu Deus, ó Pai, fala com a Tua igreja, a palavra que nós precisamos ouvir, não a palavra que nós queremos, Pai, porque a palavra que nós queremos ouvir, Senhor, ela pode alimentar o nosso ego, ela pode alimentar, Senhor, meu Deus, a nossa, Senhor, meu Deus, ó Pai, os nossos anseios, mas não vai produzir uma mudança na nossa vida. E se nós estamos aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor, então eu te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fazer, Senhor, meu Deus, ó Pai, na nossa vida, Senhor, meu Deus, ó Pai, uma mudança extraordinária. Por isso queremos ouvir aquilo que o Senhor realmente quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto maravilhoso, está inserido, louvado seja Deus, em uma das passagens mais bonitas do ministério de Elias. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, ele recebe, louvado seja Deus, uma má notícia na sua vida. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, ter ali, louvado seja Deus, um confronto, porque o profeta Elias, ele vai falar, ou ele vai trazer uma profecia que, louvado seja Deus, não vai agradar a muitos. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, ele profetiza contra Acabe, louvado seja Deus, e diz a palavra do Senhor que Elias, ele tem que fugir, que ele tem que sair dali. E a Bíblia diz que Elias vai para um lugar, louvado seja Deus, chamado Querite. Enquanto Elias está ali, Deus, ele toma conta do Elias. Deus, ele, louvado seja Deus, a Bíblia diz que os corvos alimentam ele, louvado seja Deus, levando pão, louvado seja Deus, ali para o profeta. E a Bíblia diz que ele vai então, louvado seja Deus, por um tempo Deus, ele vai cuidar de Elias. Querite quer dizer na medida, louvado seja Deus. Então Deus ali estava preparando Elias para, louvado seja Deus, um novo tempo na sua vida. Muitas vezes Deus também, ele vai nos levar para o Querite, ele vai nos levar, louvado seja Deus, para nos colocar na medida, para nos preparar, para nos moldar, louvado seja Deus, e no tempo certo, louvado seja Deus. Mas enquanto nós estamos no Querite, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, como Deus fez com Elias, Deus também vai fazer comigo e vai fazer com você. Deus, ele vai cuidar de nós nesses momentos. Mas a Bíblia diz que chega o tempo, louvado seja Deus, agora Elias já está preparado. Agora Elias, louvado seja Deus, já está, louvado seja Deus, na medida. Agora Elias, louvado seja Deus, Deus já tratou com Elias no Querite. Deus já fez algo, louvado seja Deus, ali no coração, na alma de Elias. Louvado seja Deus, e agora Deus fala para ele: levanta-te, Elias. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto e eu vejo por essa passagem, eu vejo, louvado seja Deus, que Deus, ele não vai, louvado seja Deus, enquanto muitas vezes nós estamos na medida, vai ter momento, Deus está nos colocando na medida, louvado seja Deus. Eu entendo que nós muitas vezes vamos desanimar, que nós muitas vezes vamos nos prostrar, que nós muitas vezes, louvado seja Deus, nós vamos até mesmo, louvado seja Deus, nos entristecer, porque, louvado seja Deus, é um processo que nós vamos passar, mas vai chegar
chegar o tempo que Deus ele vai falar comigo e com você, e Ele vai dizer: levanta-te, te coloca de pé. Louvado seja Deus, se coloca na posição, se coloca, louvado seja Deus, em pé. Louvado seja Deus. A primeira ordem que Deus vai dar para Elias é: levanta-te. A segunda ordem que Deus vai dar para Elias, Ele diz: vai a uma cidade chamada Serepta. Quando eu olho para o profeta Elias dizendo: vai, ou melhor, Deus dizendo para o profeta Elias: vai a uma cidade chamada Serepta, e eu já tenho preparado, louvado seja Deus, alguém que vai te sustentar. Louvado seja Deus, a primeira palavra é: vai. Segunda, melhor, a primeira palavra é: levanta-te. A segunda: vai. A terceira é: eu já tenho preparado alguém que vai te sustentar. Eu já tenho preparado provisão para a sua vida. E Deus me traz aqui nesta noite, neste culto, nesta celebração da família, para dizer para você que Deus, Ele já está, louvado seja Deus, preparando provisão para a tua vida. Eu não sei, louvado seja Deus, se você ouvir a voz de Deus que está dizendo para você: vai, louvado seja Deus, levanta-te, vai, louvado seja Deus. Então você também vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu tenho provisão para a tua vida, eu tenho provisão para a tua história, eu tenho provisão. Deus está dizendo, louvado seja Deus, Ele me manda, louvado seja Deus, dizer, Ele me impulsiona a dizer, Ele me faz dizer para você nesta noite: tem provisão para a tua vida, vai, louvado seja Deus, levanta-te, vai, louvado seja Deus. Deus está dizendo: eu já tenho preparado provisão para você. Mas sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto? Eu entendo, louvado seja Deus, que nós, muitas vezes, louvado seja Deus, nós traçamos um plano, nós escrevemos, louvado seja Deus, o nosso script. Nós muitas vezes, louvado seja Deus, dizemos: não, Deus vai me abençoar assim, Deus vai me abençoar assado, Deus, Ele vai fazer dessa maneira. Mas com Deus, louvado seja Deus, Ele não vai fazer da maneira que nós esperamos, nem da maneira que nós queremos. Deus, Ele não vai fazer na nossa vida, louvado seja Deus, muitas vezes da maneira, porque deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: quem escreve o script da tua vida não é você, mas é Deus. Ele é o autor da minha história e da sua história. Ele é o autor, louvado seja Deus. Ele é quem escreve, Ele é quem determina, louvado seja Deus. Muitas vezes tem pessoas que querem escrever a nossa história, que querem nos julgar pelo nosso momento, que querem nos julgar, louvado seja Deus, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas eu vim aqui dizer para você, louvado seja Deus, este momento não é o fim da tua história. Este momento, louvado seja Deus, não é o fim, porque o autor ainda está escrevendo a tua história. Louvado seja Deus, Ele é quem determina como vai ser o fim dessa história. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Deus fala para Elias: Elias, vai a uma cidade chamada Serepta, e lá eu tenho alguém, louvado seja Deus, que vai te sustentar. Quando eu penso, louvado seja Deus, nessa passagem, eu sempre penso, louvado seja Deus, que quando Deus Ele vai usar alguém para nos sustentar, louvado seja Deus, eu entendo que Deus vai usar alguém que tem mais do que a gente. Se, louvado seja Deus, é alguém que vai nos sustentar, é alguém que tem um poder aquisitivo maior do que a gente. Se é alguém que vai nos ajudar, que vai, louvado seja Deus, fazer algo por nós, é alguém que tem um poder aquisitivo maior do que o nosso. Agora imagine Elias dizendo: eu vou para Serepta, louvado seja Deus, vai dizendo para ele: olha, vai lá que tem alguém preparado para te sustentar. E Elias chega. Eu imagino ele no caminho dizendo: agora minha vida vai mudar. Agora, louvado seja Deus, vai ser uma mudança extraordinária na minha vida. Deus está falando que lá já tem alguém preparado para me sustentar.
preparado, louvado seja Deus, que vai me ajudar. Deve ser a pessoa mais rica da cidade. Deve ser, louvado seja Deus, alguém que trabalha talvez no governo. Talvez alguém que trabalha, louvado seja Deus, no Palácio Real. Talvez vai ser alguém, louvado seja Deus, porque se fosse eu nessa caminhada, nesse processo, louvado seja Deus, eu diria isso. Eu iria dizer, não, quem vai me sustentar, louvado seja Deus, é alguém, louvado seja Deus, que tem um poder aquisitivo maior do que o meu. E a Bíblia diz que o profeta Elias chega em Serepta. E quando ele chega em Serepta, a Bíblia vai dizer que ele olha de um lado, que ele olha do outro, e Deus aponta para ele uma mulher. Deus aponta para ele uma mulher. E aquela mulher, louvado seja Deus, ela estava catando, louvado seja Deus, lascas de lenha. Em algumas linguagens da Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ela estava pegando ali, louvado seja Deus, cavacos. O que era isso? A Bíblia diz, louvado seja Deus, a história diz, louvado seja Deus, e a gente também, se você pegar um machado, e você for, louvado seja Deus, que naquele tempo não tinha motosserra, não tinha essas coisas, as árvores, as lenhas, eram cortadas no machado. E ali, louvado seja Deus, quando a pessoa bate o machado, ou o lenhador batia o machado, louvado seja Deus, automaticamente vai sair aquelas lascas da lenha. Aquilo lá, louvado seja Deus, para os lenhadores, para as pessoas, louvado seja Deus, não tinha valor. Era algo que era descartado, era algo que ficava ali. Depois que a lenha era cortada, depois que, louvado seja Deus, a árvore era derribada, os cavacos, louvado seja Deus, ficavam ali. E olha que eu acho interessante, louvado seja Deus, quando eu olho para esse texto, eu olho, louvado seja Deus, aquela mulher, louvado seja Deus, ela foi naquele lugar, louvado seja Deus, aonde, louvado seja Deus, havia ali os cavacos, aonde ali, louvado seja Deus, alguém havia cortado lenha, mas ela foi ali para catar o resto, para catar os cavacos. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a minha vida e para a sua vida, nós conseguimos aplicar essa palavra na nossa vida. Que nós muitas vezes estamos só catando cavaco. Nós muitas vezes estamos só, louvado seja Deus, catando as migalhas. Que nós muitas vezes estamos só catando a migalha. Louvado seja Deus, mas Deus, louvado seja Deus, Ele olha, louvado seja Deus, a minha e a sua situação. O mesmo Deus que estava vendo Elias lá no Querite, o mesmo Deus que estava vendo Elias, louvado seja Deus, lá no Querite, e não abandonou ele, sustentou ele, louvado seja Deus, ali, enquanto ele estava no Querite, era o mesmo Deus que estava vendo aquela mulher, louvado seja Deus, catando cavacos. E Deus, louvado seja Deus, Ele queria usar a vida de Elias para abençoar aquela mulher. Ah, irmão, deixa eu dizer algo para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja Deus, por pior que seja a situação que eu e você estejamos vivendo, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo, Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele vai nos usar. Se você se colocar na posição, louvado seja Deus, Deus, Ele vai te levar para um outro nível. Louvado seja Deus, porque muitas vezes, quando eu imagino Elias chegando e Deus apontando a mulher para ele, de alguma forma, Deus, louvado seja Deus, fazendo com que ele identifique que aquela mulher, louvado seja Deus, era a mulher que iria sustentar ele. Agora Elias vai ter uma conversa com aquela mulher. E a Bíblia diz que Elias pede água. Elias vai e fala para aquela mulher: dá-me um copo d'água. E a mulher, louvado seja Deus, vai lá e pega a água. Agora, louvado seja Deus, Deus vai fazer com que aquela mulher, ela suba de nível. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquela mulher, louvado seja Deus, agora Elias vai dizer para aquela mulher: olha, vai lá e faz um bolo pequeno para mim. Água a gente encontra em qualquer lugar. Se você, louvado seja Deus, na maioria das vezes, se você pedir um copo de água para qualquer pessoa,
em qualquer lugar, louvado seja Deus, a pessoa ela vai te dar. Mas agora Elias, louvado seja Deus, estava falando para aquela mulher: vai lá e faz, louvado seja Deus, um bolo pequeno para mim. Deus primeiro Ele vai nos chamar para o nível da água. Deus primeiro Ele vai nos chamar para o nível da água. Aquilo que é fácil, aquilo que é, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, simples de se realizar. Mas vai chegar um momento que Deus, Ele vai nos chamar para o nível do bolo, aquilo que já é mais difícil. Eu quero que, louvado seja Deus, se eu for colocar um nome nesse nível, é o nível do sacrifício. É o nível do sacrifício. Louvado seja Deus, um bolo. Aquela mulher, ela vai olhar para Elias e vai dizer: olha, profeta, estava ali agora mesmo catando cavalos. Na minha panela só existe uma medida de farinha e uma medida de azeite. Eu vou fazer o último bolo. Eu vou fazer o último bolo. Eu e meu filho vamos comer, depois acabou. Quantas vezes a gente coloca um ponto final naquilo que Deus só está colocando uma vírgula? Quantas vezes a gente coloca um ponto final, louvado seja Deus, dizendo: agora acabou, é a última chance, é o último suspiro, é o último, louvado seja Deus, é o último momento. Mas Deus muitas vezes, louvado seja Deus, Ele está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, você está colocando um ponto final naquilo que eu estou apenas colocando uma vírgula. Não bote um ponto final. Aquela mulher, ela estava colocando um ponto final. Ela estava dizendo: olha, Senhor, olha, meu Senhor, eu vou fazer o último bolo, é a última farinha, é o último azeite, é o último bolo. Para você, talvez você está dizendo: é o último tempo, aí acabou, não tem mais jeito. Deus está dizendo: não é assim não, não é dessa maneira não. Louvado seja Deus, mas o que me chama a atenção, e foi por isso que eu li o texto, louvado seja Deus, é justamente isso. A Bíblia mostra esse diálogo entre Elias e a mulher. Mas depois no texto que nós lemos, vai dizer: e ela foi imediatamente. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos esperar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos deixar para depois. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos deixar, louvado seja Deus, quando Deus fizer para mim, eu faço para Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que quando, louvado seja Deus, nós só queremos, louvado seja Deus, quando Deus fizer. Não, louvado seja Deus, é imediatamente. Comece agora, comece nesse momento, comece nesse tempo, comece nesta hora, comece nesse momento, louvado seja Deus, a fazer para Deus, porque Deus, Ele vai fazer por você. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, louvado seja Deus, querem viver o relacionamento com Deus na base de troca. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem viver um relacionamento com Deus, louvado seja Deus, na base de troca. Não, louvado seja Deus, Deus não faz relacionamento dessa maneira. Primeiro para Deus, louvado seja Deus, nós acabamos de cantar aqui nesta noite. Louvado seja Deus, é aquele hino, louvado seja Deus, é um daqueles hinos que eu digo, louvado seja Deus, que não é nós falando com Deus, mas é Deus falando conosco. E naquele hino ele diz assim: louvado seja Deus, quando eu for a sua prioridade, quando eu for, louvado seja Deus, a sua prioridade, louvado seja Deus, aí as bênçãos virão sobre a sua vida. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. O texto que nós lemos diz: imediatamente ela foi e fez tudo. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes a gente faz,
Muitas vezes Deus fala com a gente. Muitas vezes Deus ele nos dá algo. Louvado seja Deus, aí Deus nos chama. Deus, louvado seja Deus, nos dá uma direção. Deus ele nos convoca para algo. Deus, louvado seja Deus, nos faz uma chamada. Deus ele nos faz. Mas aí, louvado seja Deus, a gente pega. Louvado seja Deus, mas a gente quer fazer na metade. Mas o texto que nós acabamos de ler vai dizer: e ela foi e fez tudo. Para Deus não pode ser pela metade. Para Deus não pode ser, louvado seja Deus, só uma parte. Só não só a parte que nos convém. Não só a parte que era mais fácil. Não, se Deus, louvado seja Deus, porque é fácil nós levantarmos a mão e aceitarmos Jesus. Louvado seja Deus, é fácil nós dizermos um sim. É fácil, louvado seja Deus, nós estarmos na igreja, talvez. Para muitos é fácil, louvado seja Deus, mas também nós temos que fazer é tudo. Eu disse para uma pessoa esses dias que Deus, louvado seja Deus, e quando Ele nos chama, louvado seja Deus, Ele nos dá a liberdade, louvado seja Deus, de nós escolhermos se nós queremos ou não queremos servir a Ele. Mas quando você decide servir a Ele, agora você faz uma aliança, louvado seja Deus, aonde você vai se propor no seu coração, na sua vida, louvado seja Deus, em seguir os mandamentos dEle. Deus não obriga ninguém. Deus não prende ninguém. Deus, louvado seja Deus, Ele não faz, louvado seja Deus, não quer que você faça nada obrigado. Mas se você tomar a decisão por Jesus, louvado seja Deus, você precisa tomar uma decisão por completo. O texto que nós lemos diz que a mulher foi e fez tudo quanto o profeta falou para ela. Que muitas vezes nós não queremos fazer tudo. Nós queremos fazer aquelas partes que nos convêm. Nós queremos fazer as partes, louvado seja Deus, que nós apenas é que nós conseguimos. Ah, pastor, mas tem coisas que eu não consigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, esforça-te. Louvado seja Deus, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo. Aquilo que você não conseguir fazer, aquilo que você não conseguir, louvado seja Deus, fazer por sua conta, Deus vai te tomar na mão e vai te ajudar. Tem uma música antiga, louvado seja Deus, que eu acho muito linda. Eu não me lembro agora quem canta, mas louvado seja Deus, aquela música que diz, que fala dos passos na areia. Que conta a história de alguém, louvado seja Deus, que ela estava vendo, louvado seja Deus, ele estava vendo os passos, louvado seja Deus, sobre a areia, louvado seja Deus, de repente, louvado seja Deus, ele para de ver 4 pegadas, ele só vê 2, louvado seja Deus, e ele não entende, por um momento ele pensa que Deus abandonou ele, mas na realidade, louvado seja Deus, era Deus que tinha pegado ele no colo, e as pegadas que ele estava vendo, eram apenas as pegadas de Deus, e ele estava nos colos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra nessa noite, Deus te colocou aí, louvado seja Deus, para você assistir essa live, esse vídeo nesse momento, para dizer para você nessa noite, que se você não conseguir, Ele está pronto para te esforçar, para te tomar pelas mãos, para te pegar no colo, e te dar força para você caminhar. Ei, eu vim aqui nessa noite na presença de Deus, na autoridade do Espírito Santo, dizer para você, vai e faz tudo, louvado seja Deus, que foi ordenado, tudo que Deus tem lhe pedido, tudo que Deus está falando com você, tudo que a palavra de Deus diz, e você vai ver um milagre sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, que ela foi, louvado seja Deus, e fez o bolo. Ela aceitou o desafio, e ela trouxe o bolo, serviu o profeta. Agora olha o que a Bíblia diz, que agora ela vai receber uma nova ordem do profeta. Agora ela vai dizer, agora o profeta vai dizer,
Agora vai e faz para você e para o teu filho. Quando a gente aceita o nível do sacrifício, quando a gente aceita o nível do sacrifício, aí, irmão, louvado seja Deus, nós vamos subir de nível de novo. Aí nós vamos viver o nível do milagre. A Bíblia diz que ela disse para o profeta, ela disse: olha, louvado seja Deus, eu estou fazendo, é a última medida de farinha, é a última medida de azeite, é a última, louvado seja Deus, é a última vez que eu vou acender o fogão, é a última vez que eu vou fazer alguma coisa, porque nós vamos comer esse barquinho, quando acabar, acabou, nós vamos morrer. Mas aí sabe o que a Bíblia diz? Que ela aceitou subir de nível. Agora é o nível do sacrifício. O nível do sacrifício não é fácil. Mas aí, louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando a gente vai, sobe pelo nível do sacrifício, e a gente vai lá e faz tudo o que Deus mandou, aí o próprio Deus nos eleva para o nível do milagre. O nível do milagre. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Ele vai nos levar, que aquela mulher subiu para o nível do milagre. O nível do milagre é quando o profeta diz para ela: louvado seja Deus, vai lá agora e faz para você e para o teu filho. E aí ela vai e ela faz. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, como ela abre, louvado seja Deus, a botija de farinha. Louvado seja Deus, ela abre o azeite, que era para estar vazio, porque eram as últimas medidas que ela tinha. E ela despeja e faz. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que isso foi por muitos dias. Enquanto houve seca na terra, não faltou farinha na panela, e não faltou, louvado seja Deus, azeite na botija. É o nível do milagre. Porque Deus, louvado seja Deus, nós muitas vezes somos inconstantes com Deus, mas Deus, Ele é constante com a gente. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, louvado seja Deus, ela agora, louvado seja Deus, ela recebe aquela palavra dizendo: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Eu imagino aquela mulher, louvado seja Deus, ela chega ali, louvado seja Deus, diante daquele fogão, ela acende, louvado seja Deus, aquele fogão, louvado seja Deus, e ela vai para a farinha, ela vai para a panela de farinha, para a botija do azeite, e ela despeja ali, louvado seja Deus, e ela faz o alimento, e quando ela volta, louvado seja Deus, ali novamente, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Louvado seja Deus, que Deus, Ele vai te elevar para um nível, louvado seja Deus, Ele vai te elevar para o nível do milagre. E quando acontece o milagre, louvado seja Deus, na nossa vida, louvado seja Deus, o milagre, Ele vai não só atingir a mim, louvado seja Deus, ou a você, mas vai atingir aqueles que estão ao teu redor. Vai e faz para você e para o teu filho agora. Vai. O que Deus está dizendo, louvado seja Deus, vai acontecer na tua vida. E através do que vai acontecendo, do resultado, louvado seja Deus, que vai acontecer na tua vida, vai acontecer salvação na tua casa, vai acontecer salvação na tua família, vai acontecer salvação, louvado seja Deus, na tua vizinhança, vai acontecer salvação, louvado seja Deus, porque as pessoas vão ver o milagre. Porque a promessa de Deus, cai à tua direita, cai à tua esquerda, mas você não é atingido. Quando aquela mulher, louvado seja Deus, ela estava ali no fim, louvado seja Deus, Deus levanta alguém que está lá no Querite, que Deus está cuidando, louvado seja Deus, que Deus colocou na
medida. Louvado seja Deus, alguém que foi alimentado por corvos. Louvado seja Deus, que agora ele vai, louvado seja Deus, até a casa daquela mulher, e ele vê uma mulher, louvado seja Deus, que está dizendo: olha, louvado seja Deus, eu vou fazer aqui a última receita. Ele fala: vai nada. Louvado seja Deus, porque ele entendia o que era milagre. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, que ele vai realizar um milagre. Você vai entender o que é milagre na tua vida, e quando você entender isso, você vai também, louvado seja Deus, proclamar milagres nas outras vidas. Oh, aleluia! Tem milagre. Porque hoje à noite, louvado seja Deus, que Deus me trouxe aqui é para profetizar milagre na sua vida, é para profetizar milagre na tua história, é para profetizar milagre, louvado seja Deus, na tua família. Mas se você quer viver milagres, eu e você precisamos, aleluia, entender algo extraordinário que está na palavra. Nós precisamos entender, louvado seja Deus, que nós precisamos passar pelos níveis que Deus quer que nós passamos. Elias, ele entendeu. Quando Deus faz com que uma Jezabel empreenda uma perseguição contra a vida dele, e ele vai para o Querite. Mas sabe o que a Bíblia nos conta? Que o Querite secou. E quando o Querite seca, Deus fala com ele: vai lá, vai para uma cidade chamada Serepta, tem uma pessoa lá que vai te sustentar. E quando ele chega lá, louvado seja Deus, é alguém até mais necessitado que ele. Mas aí eu entendo, louvado seja Deus, que lá no Querite, quando Elias é sustentado, louvado seja Deus, pelos corvos, Elias é sustentado, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, ele viveu um milagre sozinho. Muitos de nós, louvado seja Deus, queremos muitas vezes ter nossa família na igreja. Nós queremos, louvado seja Deus, ter, mas muitas vezes, primeiro Deus vai nos levar a passar por situações sozinhos. Mas depois, louvado seja Deus, agora Deus vai nos levar a viver milagres em família. Olha o que a Bíblia diz. Agora Elias vai numa casa, onde ali havia uma mulher, e seu filho, louvado seja Deus, ali, já acreditando que não tinha mais solução, já acreditando que não tinha mais, louvado seja Deus, mais nada o que fazer. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele vai naquela casa, e ele se torna um agente de milagres naquele lugar, porque ele já entendia, ele já sabia que Deus era um Deus de milagres, que Deus era um Deus que fazia milagres. Eu quero terminar, louvado seja Deus, nessa noite dizendo para você: Deus vai fazer você entender o que é milagre. Deus vai fazer você entender o que é milagre. Talvez você esteja vivendo no nível do sacrifício. Talvez você esteja vivendo no nível, louvado seja Deus, da dificuldade. No nível, louvado seja Deus, aonde você precisa demonstrar fé. Porque foi o que aquela mulher fez. Ela foi imediatamente e fez, louvado seja Deus, aquilo que o profeta havia dito. Louvado seja Deus, após isso, ela subiu de nível e começou a viver o nível do milagre. O nível do milagre. Louvado seja Deus, ela viveu um nível, louvado seja Deus, do sobrenatural. Sabe o que eu entendo quando eu leio essa passagem? Louvado seja Deus, o que nós estamos fazendo quando nós estamos no nível do sacrifício, quando nós estamos passando pela dificuldade, quando nós estamos passando, louvado seja Deus, pelas situações contrárias. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sacrificando na presença de Deus? Será que nós estamos sacrificando, louvado seja Deus, e obedecendo aquilo que Deus está mandando a gente fazer?
Porque se você sair fazer uma pesquisa nas ruas, nas casas, e perguntar para as pessoas quem quer milagre, quem precisa de um milagre, todo mundo precisa, todo mundo vai dizer que quer um milagre, que está necessitado de um milagre. Louvado seja Deus. Mas aí, louvado seja Deus, agora quando você vai para a segunda pergunta, você está disposto a fazer tudo que Deus quer que você faça para fazer um milagre? Eu vi uma reportagem sobre uma artista esses dias. E essa mulher, louvado seja Deus, eu me lembro que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela foi para a igreja, pediu oração, dizia que cria em Deus. Depois, louvado seja Deus, recebeu o milagre, foi curada do câncer. E aí, louvado seja Deus, em uma entrevista, dias agora atrás, ela anuncia: não sou mais evangélica, não faço mais parte da igreja evangélica, não faço mais parte, não sou mais cristã, porque já recebeu o milagre. Mas nós não podemos esquecer, louvado seja Deus, que Deus é justo. Nós não podemos esquecer, louvado seja Deus, porque muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos fazer tudo que Deus, louvado seja Deus, Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós não queremos perdoar, muitas vezes nós não queremos liberar perdão, muitas vezes nós não queremos, louvado seja Deus, abandonar práticas erradas, muitas vezes nós não queremos nos esforçar para estar na casa de Deus, muitas vezes nós não queremos, louvado seja Deus, muitas vezes fazer o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes não queremos deixar os vícios, muitas vezes não queremos deixar, louvado seja Deus, as práticas mundanas. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Você precisa sacrificar, louvado seja Deus, para que você possa alcançar um milagre. Ela sacrificou um bolo. Talvez você precisa sacrificar um sentimento que está aí dentro de você. Muitas vezes talvez você precisa sacrificar, louvado seja Deus, algo que você, louvado seja Deus, precisa deixar de fazer. Muitas vezes você precisa sacrificar, louvado seja Deus, essa incredulidade que está aí, que você não acredita, que você já perdeu a fé. Você muitas vezes, louvado seja Deus, precisa sacrificar, louvado seja Deus, e dar uma chance para a fé, louvado seja Deus, e deixar de desacreditar e passar a acreditar, dizer: eu acredito, mesmo que eu não veja, mas eu vou acreditar, eu vou crer. Louvado seja Deus. Deus está falando comigo. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo nessa hora, que talvez estão dizendo: louvado seja Deus, mas eu já tentei de tudo. Mas você ainda não tentou, louvado seja Deus, fazer aquilo que Deus, Ele está fazendo, que não tentou em Deus ainda. Não deixe Deus para ser o seu último recurso. Não, Deus, Ele tem que ser prioridade. Primeiro para Deus. Primeiro, louvado seja Deus, você vai colocar diante de Deus. Olha o que o texto diz: não faltou farinha na panela, nem azeite na botija, enquanto o homem esteve na terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que Deus, Ele vai estar com você. Louvado seja Deus em todos os momentos. Mas aqui tem uma palavra profética e eu termino a mensagem. A palavra profética que está aqui nesse texto para nós é que, louvado seja Deus, que se você deixar Deus conduzir a tua vida, se você passar pelo nível do sacrifício, você vai viver no nível do milagre. E milagre, irmão, é algo extraordinário, é algo único, é
algo que não acontece na vida de todo mundo. Acontece na vida de pessoas que são excepcionais diante de Deus. Eu não estou aqui dizendo que Deus tem preferidos, não é isso. Mas eu já disse isso aqui, vou repetir. Louvado seja Deus, todas as pessoas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que viveram milagres é porque tiveram atitudes excepcionais, tiveram atitudes únicas diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus ele olhava lá do céu, lembra de Daniel? A palavra de Deus vai dizer que o anjo, quando chega para Daniel, vai dizer assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a me buscar, eu tenho ouvido a tua oração e eu vim para te responder. Lembra de Esther? Louvado seja Deus, quando estava todo mundo, louvado seja Deus ali, louvado seja Deus, com medo, louvado seja Deus, ela se colocou, a Bíblia diz que aquele povo se colocou em oração, em jejum, louvado seja Deus, e ela entrou na presença do rei, correndo risco de morte, mas ela foi lá interceder, louvado seja Deus, perante o rei, e a Bíblia diz que o rei estendeu o cetro para ela, louvado seja Deus, e mudou a história de um povo inteiro. Falei sobre ele aqui culto passado. Lembra de Davi? Todo mundo com medo, os irmãos dele, louvado seja Deus, os poderosão, os bambambam lá, louvado seja Deus, tudo com medo do gigante, mas ele foi lá, louvado seja Deus, e enfrentou, louvado seja Deus, aquele gigante, e Deus deu vitória para ele. O que eu quero dizer para você, terminando essa palavra nessa noite, eu quero dizer para você, louvado seja Deus, vai lá e faz, vai lá, louvado seja Deus, vai lá, louvado seja Deus, e faz, porque Deus vai te dar vitória. Siga o exemplo dessa mulher, louvado seja Deus, essa viúva, essa mulher que estava ali, louvado seja Deus, à beira da morte, mas ela arriscou tudo, louvado seja Deus, diante de Deus, e a Bíblia diz que houve um milagre, louvado seja Deus, o milagre perpetuou na vida dela. Eu imagino, louvado seja Deus, os vizinhos olhando para aquela mulher, louvado seja Deus, e falando: mas peraí, ela não vai no mercado, ela não vai na venda, louvado seja Deus, ela não vai em lugar nenhum, como é que ela come, como é que ela dá, louvado seja Deus, porque toda vez que ela abria a panela, louvado seja Deus, tinha farinha, toda vez que ela abria a botija, louvado seja Deus, tinha azeite. E eu profetizo sobre a tua vida, louvado seja Deus, que o milagre que Deus vai fazer, vai perpetuar, louvado seja Deus, ninguém vai entender, louvado seja Deus, como você está vivendo isso, mas você vai poder dizer: é Deus na minha vida, vai estar, louvado seja Deus, pode estar a seca que for, pode estar a situação que for, mas Deus vai cuidar de você nessa situação. Que você, louvado seja Deus, entenda isso. Prostrar-se, ficar reclamando, prostrar-se, ficar, louvado seja Deus, lamentando, não vai mudar a sua história. Prostrar-se, louvado seja Deus, e ficar inventando motivos, louvado seja Deus, para não, louvado seja Deus, para não passar pelo processo do sacrifício, não vai, louvado seja Deus, mudar a tua história, mas passa, entrega, louvado seja Deus, se entrega para Deus, louvado seja Deus, e você vai viver milagres, você vai viver, louvado seja Deus, multiplicação, você vai viver bênção sobre a tua vida. Se você crer, glorifica o Senhor nessa noite.